Olá pessoal, estou no ar, boa noite, nessa véspera de feriado, espero que esteja tudo bem com vocês aí, para a nossa aula aqui, tudo preparado, aqui em Niterói, um pouco travado o trânsito, talvez nas suas cidades também, feriadão, pessoal saindo para a praia, quer dizer, para outras praias, né? Praia, região oceânica, região dos lagos, de maneira que vamos aqui, né, aproveitar este momento para poder então ter essa nossa aula. Já vejo que alguém tem aí gente, boa noite, Tonieta, boa noite, vamos então, que bom, que alegria estar aí com vocês, eu sei que todo mundo talvez chegando mais cedo hoje em casa, curtindo aí a noite, nessas vésperas de feriado, né? Bom, pessoal, então vamos começar essa aula, como da outra vez, começar com a oração para a Jornada Mundial da Juventude, né? Essa oração oficial. Olá, Andrews. Boa noite, Andrews. Nívia, como que vai, Nívia? Olá, legal, tudo bem? Boa noite para vocês, então, que alegria, realmente, uma turma aí, vocês assistindo, nos vendo para essa aula sobre a fortaleza, né, que vem de Deus. Então, vamos começar? Ó Pai, enviaste o teu Filho eterno para salvar o mundo, e escolheste homens e mulheres para que por ele, com ele e nele, proclamassem a boa nova a todas as nações. Concede as graças necessárias para que brilhe no rosto de todos os jovens a alegria de serem, pela força do Espírito, os evangelizadores que a Igreja precisa no terceiro milênio. Ó Cristo, Redentor da humanidade, tua imagem de braços abertos no alto do Corcovado acolhe todos os povos. Em tua oferta pascal, nos conduze pelo Espírito Santo ao encontro filial com o Pai. Os jovens que se alimentam da Eucaristia te ouvem da palavra e te encontram no irmão. Necessitam de tua infinita misericórdia para percorrer os caminhos do mundo como os discípulos missionários da nova evangelização. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, com o esplendor da tua verdade e com o fogo do teu amor, envia tua luz sobre todos os jovens para que, impulsionados pela Jornada Mundial da Juventude, levem aos quatro cantos do mundo a fé, a esperança e a caridade, tornando-se grandes construtores da cultura da vida e da paz e os protagonistas de um mundo novo. Então, vocês estão me ouvindo bem? Olívia dormiu, né, Nívia? Que bom, aí você pode participar. Senão eu não poderia. Espero que ela não acorde, né? Mas vamos aí. Se acordar, tudo bem. Ela participa também já fica ouvindo coisas sobre... Tá bom, então me ouvindo então. Muito bem, então, talvez vocês já tiveram a agradável surpresa, né? Essa agradável surpresa é uma agradável sensação de terem descoberto uma força que vocês não imaginavam, não pensavam que tinha dentro de vocês. Por exemplo, talvez tenha se arriscado a cantar num videokê e não saiu mal. Evidentemente que eu não estou me referindo àquelas notas que saem, porque aquilo é mais um incentivo aos desafinados que outra coisa. Mas saiu bem. Você talvez tenha tido medo pavoroso, né, de nadar, fez algumas aulas de natação e viu que é fácil. Agora está nadando, né, com toda a tranquilidade, com toda a fluidez.
Talvez você tenha tido aquele medo, aquele receio de ter uma coordenação motora para dirigir. Eu nunca vou aprender a dirigir. Começou a ter aulas de direção na autoescola. Bom, agora já pouco a pouco já sabe andar muito bem. Talvez também tenha tido alguma dificuldade com o computador, receio de usar o computador, algum software, algum programa, algum aplicativo. Aprendeu a usar, agora, enfim, usa toda hora, a qualquer momento. Então, o fato é que todos nós temos, né, muitas potencialidades dentro de nós desconhecemos e precisamos descobrir, atualizar essas potencialidades para ir realizando muitas coisas, né, de todos os tipos. Né. Nós somos capazes de fazer muitas coisas, muito mais coisas daquelas que nós realizamos, né, que nós realmente realizamos. Está ótimo, né, Indres? Que bom, está ótimo o som, né? Espero que também esteja ótima o assunto, né, que vocês estejam então se interessando. Muito bem, então, muitas forças interiores, né, que nós temos estão ocultas, né, e elas se afloram nesses momentos difíceis da nossa vida. Por exemplo, num acidente, um acidente cria heróis, cria heroínas. É impressionante como a gente vê nessas reportagens, né? Uma pessoa acaba dando os primeiros socorros, não só físicos, paramédicos, mas parapsicológicos, atende às pessoas que estão envolvidas naquele acidente e nunca antes tinha feito nada, né, de concreto. Olá, Regina Maura, boa noite você também, aqui participando conosco. Então é isso, há casos de jovens irresponsáveis, né, a gente sabe, e que acabam virando arrimos de família quando seus pais ficam, às vezes, inválidos ou desempregados e assumem a família. Né? E qual é o motor, né, que nos move nessas ocasiões, nos move a ser fortes, a realizar trabalhos, coisas que antes nós não realizávamos? O motor é o amor às pessoas, o amor a um ideal, o amor, sobretudo, a Deus. O amor que nós temos dentro, o coração humano foi feito para amar, e quando amamos, nós realizamos, nós tiramos essa fortaleza dentro de nós. Há um escritor conhecido, um escritor francês, grande escritor, Victor Hugo. Ele escreveu um livro chamado Trabalhadores do Mar. E ele conta a história de um pescador muito pobre e que se apaixonou por uma moça que pertencia a uma classe mais elevada que a sua. O pai dessa moça, ele tinha um barco a motor, e com esse barco ele fazia transportes de mercadoria pelo mar. Mas um dia aquele barco sofreu um acidente, foi jogado por um vendaval em cima de umas rochas e aquele barco então se destruiu totalmente. Gilliatt é o nome desse pescador do conto. Ele então pensou que aquela seria a grande oportunidade da sua vida de provar, né, o seu amor à moça e conquistar o amor daquela moça. Então, sem dizer nada a ninguém, ele pegou um barquinho a remo, chegou onde estavam aqueles destroços do barco do pai da moça e levou algumas provisões e durante dias e noites fez um trabalho enorme, tentando reconstruir aquele barco. Primeiro ele pegou todas as peças, foi juntando tudo e levado para um lugar onde ele pudesse então construir aquele barco com calma e depois fazer com que ele navegasse. Sem ferramentas de mão, sem guindaste, praticamente fazendo tudo com a mão, passando fome, passando frio. Procurou então fazer aquele barco andar novamente, fazer com que ele voltasse a servir. E de fato conseguiu. E aí então ele entrou no porto
com aquele barco reconstruído, para o assombro, né, de todos os que viam, que não acreditavam que aquele barco pudesse então voltar a navegar. E tudo isso Gilliatt fez por amor à moça. Tirou essa força interior, né, de realizar esse trabalho inimaginável por causa do amor. Talvez vocês estejam perguntando, né? E ele conquistou o amor da moça? Bom, isso eu não vou contar, vocês vão ter que ler o livro. Mas eu já lhes adianto que, apesar de ter sido escrito por um escritor francês, o seu fim é um tanto quanto dinamarquês. Mas o que é importante, né, o que nos interessa, é reparar na enorme força que nós temos dentro de nós e que se aflora quando nós, então, temos um amor, quando fazemos algo por amor. Importante, né? Nós notamos isso muito claramente, por exemplo, nessas mães e nesses pais, né? Nos conhecemos, e talvez, né, pela graça de Deus, a nossa própria vida seja assim, né? Na nossa família conhecemos pessoas, pais e mães que se esforçam para educar os filhos e desenvolvem, né, uma família, fazem todo o sacrifício para que os filhos cresçam e estudem e vão se desenvolvendo na sua vida, por causa do amor à família, por causa do amor que tem aos filhos. E tudo isso, portanto, o amor às pessoas, o amor aos ideais, é que nos leva então a descobrir essa força que nós temos dentro, né? Um grande amor leva-nos então a realizar grandes façanhas. Podemos dar, mas quem é que realmente tira maior força dentro de si? Que amor? Evidentemente que é o amor a Deus. O amor a Deus, não é verdade? Porque o amor a Deus não é um amor a mais. Um amor que nós podemos dar às pessoas, aos ideais, tantos ideais nobres que possa existir. Mas o amor a Deus é o amor ao amor dos amores. Porque, como nos revela São João na sua primeira epístola, Deus é amor. Ele, São João, que teve essa experiência muito especial, um amor que recebeu de Jesus Cristo, e ele que correspondeu a esse amor, por isso era chamado o discípulo amado. E nessa primeira epístola ele faz todo um desenvolvimento sobre o amor a Deus, que vai se reverter, que vai se verter, né, no amor ao próximo. Mas o amor a Deus é a força maior que nós temos dentro de nós e do qual nós podemos tirar, então, muita força para realizar grandes coisas na nossa vida. Muitos exemplos nós poderíamos tirar ou conhecer, poderia dar para vocês essa capacidade, né, que o coração humano tem de realizar grandes coisas por amor a Deus. Mas eu penso que um dos mais extraordinários da história é o exemplo de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tinha um amor apaixonante pela família, pela sua mulher, pelo seu filho, pela sociedade. Mas ele sempre estava como que inquieto, pensando, deve haver um amor maior, né? Um amor maior, ainda que seja um amor grande que eu possa ter à família, à mulher, aos filhos, à sociedade, no entanto, um amor maior. Então ele buscou esse amor insistentemente desde a sua adolescência, e aos 33 anos ele encontrou esse amor, encontrou a Deus. Ele descreve todo esse processo, né, seu livro maravilhoso, As Confissões, e no final, quando ele descobre a Deus, ele diz: tarde te amei, ó beleza tão grande e tão infinita, tarde te amei. Beleza tão antiga e tão nova, antiga porque sempre estava aí, e tão nova porque não conhecia, agora é nova para ele, era nova para ele, e estava dentro do seu interior. Ele buscava fora, né, das coisas que Deus criou e que são belas, mas ele fala: onde está esse amor maior? Onde está essa beleza maior? Está dentro dele.
estava dentro dele, está dentro de nós, que é Deus, né? Essa força interior que nós temos então. E a partir de então, ele que já tinha realizado grandes coisas pelo amor que tinha pelas pessoas, pela sociedade, pelos seus ideais, quando conheceu a Deus, então aí a sua força foi extraordinária. Não existe, talvez, na história uma pessoa que tenha feito tanto, escrito tanto sobre Deus, sobre a Santíssima Trindade, tratado sobre a Santíssima Trindade, sobre a graça, sobre a predestinação, sermões imensos, maravilhosos, né? Suas pregações eram muito boas, e também defendia a cidade como bispo, né? Acabou sendo bispo, defendia a cidade contra os ataques dos bárbaros. Mas, para mim, estou dando o exemplo de Santo Agostinho, mas para mim, os maiores exemplos de fortaleza que surge do amor a Deus, eu penso que é o exemplo dos mártires. Eles que não renegaram a sua fé em Cristo, em Deus, e preferiram a morte, né? Serem mortos a renegar a sua fé. E, dentre esses mártires, penso que o que mais nos admira é o martírio dos jovens, né? Jovens mártires. Né? Temos muitos exemplos na igreja, fantásticos exemplos. Né? Por exemplo, Santa Inês. Né? Santa Inês tinha 15 anos quando foi presa por professar o cristianismo, por professar a Cristo. Né? Então, era proibido onde ela morava ser cristão. E quando pegaram, né, ela e como outros rezando, participando da missa, rezando, foram presos. Santa Inês, então, foi presa. Foi torturada de uma maneira impressionante. Puseram ela numa roda, esticada, os seus membros amarrados numa roda, iam puxando, né, os seus membros cada vez mais para que ela renegasse a fé, iam puxando, e ele diz, negue a Cristo, negue, ela não negava, negue a Cristo, ela negava, ia puxando, até que foi rasgada totalmente, né, e deu a sua vida, com 15 anos, por amor a Deus. Nós temos como padroeiros, como intercessores da Jornada Mundial da Juventude, alguns mártires e não mártires que fizeram proezas extraordinárias por amor a Deus, com a sua fortaleza por amor a Deus. E concretamente eu aconselho que vocês leiam a biografia desses padroeiros e intercessores da Jornada Mundial da Juventude. Entrem no site da Jornada Mundial da Juventude e www.rio2013.org. Lá está uma pequena biografia de cada um, dentre os quais está uma conterrânea nossa, não, uma brasileira, há cinco brasileiros que são padroeiros e intercessores, e uma delas é a Albertina, né, que é de Santa Catarina, catarinense, e ela também, muito jovem, foi assassinada porque quis preservar a sua pureza. Preservou a sua pureza, então preferiu manter a sua pureza, a sua integridade feminina, não ceder ao violador, que por ele foi assassinada, né, entregar-se totalmente. Então, isso também é um grande exemplo de fortaleza por amor a Deus, por amor às virtudes. Muito bem. Mas vocês estão se perguntando, né? Eu sei que vocês estão se perguntando, para que eu descubra, né? Para que eu descubra essa fortaleza em mim, que estão ocultas em mim, é necessário que ocorram coisas extraordinárias na minha vida, como no caso do Gilliatt, né? Como no caso de Santo Agostinho, dos mártires. Não é necessário. Evidentemente, Deus pode, né, nos enviar dificuldades, umas grandes, outras menores. Mas, normalmente, nós podemos descobrir essa força interior em nós no dia a dia, nas coisas corriqueiras de cada dia, nas coisas normais, nas dificuldades normais do dia a dia. Enfrentando essas dificuldades com energia, com determinação,
enfrentando com ânimo as obrigações que cada um de nós temos e devemos realizar pontualmente, devemos realizar com perfeição, indo até o fim, né, pondo as últimas pedras, como dizia São José Maria. São José Maria gostava muito das últimas pedras, né, se abençoe muito as primeiras pedras, aquela festa nas primeiras pedras, mas e as últimas pedras? Essas que são importantes, né, celebrar, né, as últimas pedras, que é tudo bem feito, até o fim, do começo ao fim. Isso é fortaleza. Por amor a Deus, por amor, sobretudo a Deus, mas aos nossos ideais, às pessoas, à família, né? Cumprindo as nossas obrigações, seja na escola, seja no trabalho, seja no lar, na família, na sociedade, seja na igreja, onde for, cumprindo as nossas obrigações, encarando as dificuldades que podemos ter. Uma matéria um pouco mais difícil, quem é estudante, né? Às vezes tem uma matéria difícil para ser encarada. Um professor um pouco exigente demais, exigente até demais, então, enfim, são coisas que acontecem na vida do dia a dia e precisam ser enfrentadas, então, com essa fortaleza, né? Realizando um trabalho árduo em casa, aquele trabalho que custa um pouco mais, né? Na casa, no lar, né? Na firma, nas dificuldades, nos instrumentos chatos, às vezes não tem um instrumento adequado, um instrumento que não funciona direito. Enfim, essas dificuldades normais do dia a dia, fazendo tudo isso, buscando, né, por amor a Deus, fazer bem feito, santificando, se aperfeiçoando, fazendo bem, né, dando glória a Deus através deste trabalho, realizando com fortaleza. Mas eu queria lembrar uma ideia importante, que eu não posso deixar de lembrar a vocês. Não confundir fortaleza com impecabilidade. Porque nós podemos ser fortes e vamos procurar ser, descobrindo essa fortaleza que procede do amor sobretudo a Deus, mas somos fracos. E podemos então cair, né? Não é que vamos sempre manter essa fortaleza e vamos não cair, não pecar, não é isto, né? Podemos cair, mas importante é recomeçar sempre, né? Talvez você já tenha superado aquela moleza, aquela dificuldade de levantar pela manhã, na hora certa, para chegar pontualmente aos seus compromissos, suas tarefas. Então já superou isto, você já é forte, mas essa fraqueza pode voltar, essa moleza, né? Com o tempo ela pode então recomeçar a luta, começar o esforço para não deixar que essa moleza ela cresça, né? Você talvez já tenha superado uma brutalidade, uma arrogância, né? Que você tivesse antigamente no seu relacionamento com as pessoas. Você já superou isso, já está uma atitude mais serena, delicada, mas essa doença do caráter pode voltar, né? Essa fraqueza pode vir a se estabelecer novamente, então recomeçar a luta, voltar a se esforçar novamente, né? E se temos fraquezas super conhecidas, cada um sabe quais são as suas fraquezas, então o que se tem que fazer? Pôr o remédio adequado. Na verdade, se a gente tem um muro que começa a apresentar umas rachaduras, o que a gente faz? A gente chama um especialista, a pessoa, para fazer um reforço naquele muro, senão ele vai cair, ele cai. Então vamos fazer um reforço naquele muro, começou a apresentar essa rachadura. Uma veia está entupida, né, tem problemas, né, de respiração, o coração não tá batendo bem, então vai, né, fazer um cateterismo, né, vai pegar vai abrir as veias, né, vai entrar aquele tubo, vai abrir as veias para que passe novamente o sangue com mais fluidez. Assim também na vida espiritual, nós precisamos fazer esses cateterismos espirituais, esses reforços, que são necessários quando a gente percebe essas fraquezas que ocorrem na vida espiritual, na vida da luta, na vida do dia a dia, na personalidade, no comportamento, para não deixar então que isto ocorra, né? Mas agora eu preciso falar a vocês do mais importante de tudo. Eu falei tanto já aqui agora, né? Não sei quantos minutos, já vamos 24 minutos falando aqui de tudo isso, que são coisas importantes,
Mas não falei do mais importante. Se eu não falar agora disto, não adiantou nada eu falar tudo aquilo que eu disse anteriormente. O que é mais importante? Que nós temos que descobrir a força de Deus em nós, minha gente. A força de Deus em nós. A força de Deus em nós é isso que nós precisamos descobrir. Por isso, quanto mais próximos estamos dele, mais força nós teremos para realizar os nossos compromissos, seja compromissos religiosos, familiares, sociais, os compromissos que devemos realizar na nossa vida. Então, buscar a força de Deus, daí a importância de estarmos próximo dele, né? Podemos ser muito frágeis, podemos ter fraquezas, mas quando nós descobrimos que Deus está dentro de nós, que Deus está próximo de nós, que nos protege, que cuida de nós, que nos dá a sua fortaleza, então nós somos um gigante, nós nos transformamos, né, num gigante. Então, um gigante em tantos campos, né? Mas para isso é necessário estar junto de Deus. São Paulo nos passou a sua experiência fantástica, né? Experiência maravilhosa, né? E uma experiência que nos é muito útil, é a revelação de Deus. Ele estava passando por um problema, uma dificuldade, uma queda constante numa tentação e não conseguia superá-la, caía constantemente naquele pecado, naquele problema. Então ele implorou a Deus, implorou a Jesus Cristo que ele libertasse, né, daquele problema. E qual foi a resposta de Jesus Cristo? Jesus Cristo lhe disse no seu interior: Paulo, basta-te a minha graça, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que resposta maravilhosa que Jesus Cristo deu a São Paulo e nos dá a cada um de nós, né? Também quando nos sentimos fracos, quando sentimos que caímos constantemente num problema, não conseguimos superar, pois vamos buscar a graça de Deus. E assim que São Paulo então diz, né, ele diz na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então me sinto forte. Então, minha gente, buscar a força de Deus que está dentro de nós. Buscar a frequência nos sacramentos, né? Para isso está o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, como ela nos fortalece, como ela nos fortalece quando nós confessamos o nosso pecado, quando recebemos essa graça de Deus, basta a minha graça de Jesus, vem a mim, né? Quando recebemos a comunhão, né? Nos fortalecemos na comunhão, na Eucaristia, e na oração, né? Não podemos, às vezes, receber a comunhão, por algum motivo que for, mas a oração, a própria Santa Missa é um extraordinário meio para buscarmos a graça de Deus, estar rezando, os grupos de oração, a oração pessoal, individual, falar com Deus, estar com Deus, buscar a sua força, como São Paulo fez, né? Falou com Jesus Cristo, pediu, implorou, e aí nós vamos então encontrar essa força. E quando temos essa força de Deus, nós somos um grande apoio para os outros. Os outros esperam de nós esse apoio. Esperam de nós que nós temos essa fortaleza, né? Uma mãe, um pai, para educar os filhos. Os filhos esperam essa fortaleza de um pai e de uma mãe. Tem essa fortaleza. Uma avó, né? Uma avó que... os sacrifícios de uma avó que faz pelos seus netos, pela toda a família, sustentando a família, na sua oração, na sua fortaleza, a fé de uma tia, o caráter de um colega, de uma colega, tudo isso é um apoio. Isso advém do quê? Da fortaleza que encontramos em Deus. Porque como é lamentável, como é triste o mau exemplo. Se o bom exemplo ajuda, é um estímulo, é uma força para os outros, o mau exemplo é uma coisa que rebaixa, né? O exemplo de comodismo, o exemplo de egoísmo, o exemplo de imoralidade, mau exemplo de egoísmo, esses maus exemplos, né, que acabam então desanimando as pessoas que estão à nossa volta, que esperariam de nós, né, um apoio, uma força, e acabam vendo em nós fraqueza, acabam de nós vendo egoísmo, e aí nós não acabamos sendo apoio. Então, com a força que nós damos para os outros, especialmente, sabe qual é a maior força que nós podemos dar aos outros? A oração. A oração. Rezar. Vamos rezar uns pelos outros. A oração
é muito importante. A oração é um tesouro da igreja. É um tesouro que nós não podemos deixar de utilizar, né? Rezar, as pessoas, como é bom quando a gente sabe, né, que alguém rezou por nós, né? Rezou para que fôssemos bem numa prova, num concurso, rezou para superar um problema de saúde. Como é bom saber que alguém está rezando por nós. Isso é uma fortaleza incrível. A gente está passando, eu não estou sozinho, não estou sozinho nesse problema, não estou sozinho nessa dificuldade. Alguém está rezando por mim, alguém me ama, alguém está junto de mim, está pedindo a Deus para que eu supere este problema. Enfim, minha gente, é isto, né? Nós, então, como vimos, temos muitas possibilidades dentro de nós que precisam ser descobertas, e nós descobrimos, aproveitando essas situações difíceis da nossa vida, pelas quais nós passamos, mas situações difíceis, muito difíceis, são pontuais na nossa vida. Agora, no dia a dia, está cheio de dificuldades que podemos, então, viver, né? E assim nós vamos viver, né? Isto, aqui já vejo também que já chegou o Maximilian, outro, né, que está participando aqui conosco também, muito bem. Então, vamos buscar essa fortaleza de Deus, vamos buscar então em Deus sermos apoio aos outros, buscando a graça de Jesus Cristo, nos sacramentos, na oração, e assim então nós vamos ser fortes, essa fortaleza que vem de Deus. Nossa Senhora é a mais forte de todas, não é verdade? Então, a ela pedimos então que nós sejamos também fortes. Bom, então vamos aí, né? Então acabar esta aula agora, né? Foi um prazer estar com vocês nessa noite, uma alegria muito grande, né? Poder transmitir isso para vocês aí à distância, né? Que coisa incrível, né? Poder transmitir então isso tudo a quem quiser, né? Participar, e desejo então a todos vocês um bom feriado, e nós então vamos falando aí pro Facebook, nós vamos falando e rezando um pelos outros, e aproveitando então essa semana para pensar nessas ideias, né, sobre a fortaleza, tão importantes para a nossa vida. Tá bom? Então, boa noite, e que Deus então nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.